Então, assim, você teve várias vivências. Hoje eu entendo da Guerra de Orion, o que aconteceu, o que teve, entendeu? E que foi não sei se foi o Metatron teve essa ideia, algum ser lá com uma consciência maior de inserir, né, pessoas mais evoluídas no meio desses povos mais agressivos, mais primitivos, para poder trazer para eles a questão do amor, né, do afeto e tudo mais. E eu acredito que também pra gente não ter o preconceito, né, com raças, né, aqui nesse mundo já é o preconceito com cor, né, cor da pele, mas em termo, né, espacial era com raças, né, sei lá, os reptilianos se achavam superior aos insectóides, tal, não sei o que. Então, para quebrar isso daí, né, a gente meio que encarnava nessas outras raças pra gente poder entender, né, como é que era, beleza? Então é mais ou menos por aí. Então, eu me identifico com um siriano, tudo bem, mas você já viveu tudo, entendeu? Eu sei, né, que a minha origem primordial é a fonte, né, e a secundária é Sirius, mano, é Sirius, entendeu? É um leão de Sirius, eu sei. E já nessa terra aqui eu tive já muita vivência pelo que me foi passado, né, nessa experiência como índio, como indígena, beleza? Tive outras, mas foi mais como indígena. Engraçado que sempre homem, tá? Pelo menos até agora, beleza? Então, voltando aí. Aí nisso daí, galera, eu saí da caverna e eu ia pra uma outra imagem, e nisso, a imagem do índiozão do pai da caverna, não, perdão, do espaço lá, me despedi daquele tipo de insectoide, e fui puxado pra uma outra caverna, beleza? E nessa caverna eu vi um ser que era o Ganesha, hoje eu sei que era Ganesha, um elefante azul, de 4 braços, em posição de Buda, né? Um preto velho, o preto velho tava tipo, sentado mesmo, numa pedra lá, e o outro ser que era Yahusha, eu sabia que era Yahusha, né? Yahusha, Deus, Jesus, e a festa, lá, o nome que você queira dar, beleza? E na frente e o preto velho era bem preto mesmo, que só viu o branco do olho, e o cabelo branco, e a Yahusha ele já era mais moreno, né? Eles estavam de branco, o Ganesha com a roupa tradicional dele lá, o preto velho com a roupa tradicional dele mesmo, que estava descalço, e a Yahusha com uma posição de Buda também, uma calça branca, e não vi muito detalhe da camiseta dele. Ele era um moreno, bem, devia ter uns 27, 30 anos por aí. E na frente da testa dele, assim, brilhava, ó. Tinha umas esmeraldas fazendo uma figura geométrica. Hoje eu entendo que o que mais se assemelha é aquele cubo de Metatron, beleza? Umas pérolas brilhavam na frente da testa dele, assim, ó, fazendo essa figura geométrica. E no meio deles tinha um buraco em formato espiral indo para baixo, que eu entendi que ali era um umbral, entendeu? Um umbral particular de cada ser humano, de cada existência. E a função deles ali era resgatar aquelas almas ali, beleza? E aí eu saí dessa imagem e eu era puxado de novo pro meio do universo, onde eu conseguia ver a figura do rosto de uma leoa, uma branca bem gigante, o olho dela era meio que cinzentado, meio branco, bem sereno assim, olhando assim. Como é que você sabe que era uma leoa? Porque ela tinha uns adornos na testa, né? Então eu sabia que era feminina. E fiquei focado um pouco nessa imagem assim, ó, meio que uns 20, 30 segundos olhando assim e tal, olhava. Aí a imagem dela sumia, eu vi um leão também, ele tava fazendo uma pose, galera, que era meio que na pose de Buda, e uma outra pose lá que eu não vou saber o que era aqui, meio que fazer uma movimentação com a mão. E nesse leão em si que eu vi, ele era um leão meio amarronzado, de um tom de pelagem não tradicional, que nem tem aí, era mais escura, como se fosse um leão com uma pele mais amarronzada do que daquele bege claro, ele era mais um amarronzado assim, né? Meio que não tem aqueles lobos pardos, meio que isso aí, entendeu? Só que era mais, tipo, voltado pro escuro, pro preto, né? Pra pelagem preta, assim, meio que parecendo, tipo, é isso, né? Engraçado que meio que um colete, assim, uma couraça, né? Uma roupa meio que daquelas calças, tipo, quem viu aí Dragon Ball, né? Tipo aquelas calças lá, beleza? E no meio dele, sabe quando você pega uma imagem, no computador você copia e cola várias vezes na tela assim, fica dando, Ctrl-C, Ctrl-V, fica dando Ctrl-V, já aparecendo várias imagens na mesma, ele foi se multiplicando assim, né? Na frente dele foi sendo vários assim, chega a fazer uma curva assim no universo, assim, e cada um deles tinha uma cor diferente, e todos eram leão, masculino que eu entendi, e mudava só a cor da roupa deles lá, né? Dessa couraça, dessa calça aí, já era uma roupa mais laranja, outra era uma roupa mais azul, outra uma roupa mais verde, outra mais amarela, e por aí ia fora. O que eu entendi ali, cada milênio, né, década ou século, sei lá, é um diferente, tá? E enquanto isso, o meu corpo lá, né, fazendo os movimentos, manipulando os elementos, brincando com a respiração e tudo mais. E nisso eu saía dessa imagem do universo, eu virava uma águia, eu descia numa colina bem alta, tá? Que era gelada, tá? Porque, pelo que eu entendo um pouco desse negócio de latitude, longitude, chega um determinado momento que vai subindo uma montanha, o ar já parece que ele vai ficando mais escasso, aí você passa as nuvens assim, né? E algo assim. Então eu tava na altura, já tinha ultrapassado as nuvens, né? As primeiras nuvens assim, e tinha um índio lá no topo dessa colina assim, e eu vinha sentava no ombro dele, no braço dele, e eu entendia que eu era o índio, o pajé, o mesmo pajézão lá, que eu era o pajé e o pajé era eu, mas era tudo a mesma coisa, e ele lá manipulando os elementos e se divertindo, entendeu? Aí nisso, eu fui puxar pra essa imagem novamente e eu fui pra uma era lá, galera, que eu sabia que era um monte de soldado romano. Eles estavam, era muito, mas muito mesmo. Os centuriões, né? Eles estavam tudo de frente assim, e eu fui na direção de um que eu sabia que era o chefe deles ali, beleza? O comandante deles ali era um homem branco,
forte, né? Eu conseguia ver os detalhes do físico, da estrutura física dele. E eu parava de frente pra ele assim, eu não tinha corpo, eu entrava pela armadura dele assim, pelo meio da armadura dele assim, ó, eu conseguia ver o pelo do peito dele, os cabelos do peito dele, eu conseguia ver o suor escorrendo por dentro da armadura, conseguia ver a parte de dentro da armadura, beleza? Uma coisa que você pega assim, uma panela, aí tem a parte externa, você olha por dentro assim, né? Como é que é e tal. E eu entrava no meio do peito dele, eu via os chakras, né? Hoje eu sei o que é o chakra, né? Aqueles cristal assim. Eu entrava e subia pra mente dele. E quando subia pra mente dele, ele meio que fazia assim, ó. Aí eu saía, olhava ele de frente, aí ele me enxergava e eu saudava ele assim, ele fazia assim também, eu saía. O que eu entendi, galera? Aquela época ali era mais ou menos na época onde Jesus, seja lá o que você acha, tava prestes a ser crucificado ou até mesmo morto, beleza? Não vou falar mais nada aqui pra não levantar, tá, não sei o que, cara. O ano, não foi me revelado o ano, eu tô falando que eu vi e a impressão, a sensação que eu tive, tá? E fui puxado dessa imagem aí, e mais uma vez eu voltava naquele pajé, né, manipulando os elementos, brincando e tudo mais. E nisso, galera, eu comecei a ver o espaço assim, ó, sem nada, as estrelas, né? E eu entendi que eu era Deus e que Deus era eu, que eu fazia parte, que eu poderia fazer o que eu quisesse. Fiz o universo se comprimir ao tamanho de uma bolinha de gude, tá? Eu brincava com essa bolinha de gude, puxava ela assim, voltava lá, a se transformar no universo completo que a gente entende. E aí eu fui puxado, né, pro tempo do dinossauro, cara. E ali eu entendo que ali foi o último dia ali da existência dos dinossauros na Terra. Eu via várias raças de dinossauro correndo, eles estavam correndo de alguma coisa. O céu, desculpa aí, galera, o céu estava vermelho, né, tipo aquele negócio de aurora boreal, vermelhado, que é muito bonito. E eu estava com a minha mão assim, ó, e fazia um tornado, começava a girar um tornado assim, ó. Eu tava no topo de uma colina assim, porque os dinossauros eles vinham assim na minha reta, assim, que fazia uma curva assim, ó, e o tornado ficava. Agora eu não sei se eles estavam desviando de mim ou do tornado que eu fiz se formar ali, né, o tornado ficava girando. Aí eu fazia aquele tornado se transformar em água e ficava girando. Depois eu fazia virar vento de novo. E aí depois aquele tornado foi ficando intenso, ele começou a puxar as poeiras do chão. Puxava a poeira e ele ficava marronzado. Aí eu jogava um pouco de água. E aí nisso aí ia juntando, né, os elementos, o ar, a terra, fogo e água. Aí de repente eu instalava o dedo, ele pegava fogo. E aí tinha a junção de todos os elementos, aí meio que ele virava uma rocha. E essa rocha ficava inerte assim, ó. Ela ficava inerte e eu ia fazendo ela subir. Conforme ela ia subindo, ela ia aumentando. Quando ela chegou lá no espaço, ela estava gigante. E eu, com o movimento que eu fiz assim com a mão, quando eu tava empurrando ela, eu puxava. Quando eu puxava, ela vinha e bateu, velho. E aí acabou tudo. Aí eu entendi. Extinção, entendeu? Acabou tudo. Ficou pequenas, velho, poeiras assim, ó. No universo assim, ó. Aí depois Deus juntava tudo de novo, né? O Criador juntava tudo de novo e que virava um planeta. Tipo assim, destrói, constrói, tipo um ciclo, certo? Galera, parece loucura, mas era o que eu entendia. Aí nesse daí eu já voltei com o meu corpo. Eu fiquei focado no meu corpo, na cerimônia lá, meio que paralelamente ao corpo desse pajé aí, né? Fazendo manipulando os elementos. E me veio uma mensagem na mente, reptiliano, entendeu? Reptilianos. E nisso daí, cara, meu corpo já frangiu até o rosto assim. Eu pegava assim, galera, colocando um capacete assim, eu batia no meu corpo, meio que colocando as armaduras, né? E fechando meu corpo, blindando meu corpo. Eu batia assim, eu juntava meus pés na cerimônia, eu tava deitado, meus pés se juntavam assim, ó. Aí eu meio que pegava um escudo assim, uma espada, ficava assim, e eu ia me enchendo, eu soltava os braços, me enchendo de energia, até que eu pegava, não tem Dragon Ball, não tem aqueles ki que eles vão puxando e vai ficando aquele ki em volta deles, era mais ou menos isso daí. Eu pegava a camisa e minha mão assim, eu deitava assim, ó, minhas mãos enchendo assim, eu fazia assim, jogava e das minhas mãos da minha boca saia fogo, velho. E ia direcionado aí pra um planeta, uma galáxia desses seres aí reptilianos, assim, meio que eu tava mandando um recado, mandando uma força pra eles lá, não força pra ajudar, uma força de, tipo assim, tô aqui, entendeu? Nós estamos aqui, estamos de olho, entendeu? Vem pra cima que a pancada vai ser seca, tipo isso, entendeu? Tipo, vem, bate de frente, algo assim, entendeu? E aí foi isso. E aí, galera, eu até nesse momento não tinha pensado em parente, nem na minha vida particular, nem nada. Mas aí eu me veio a imagem da minha esposa, da minha filha na minha mente, né? E eu vi o sorriso da minha esposa assim, da minha filha, e eu vi ela a minha esposa como uma leoa e minha filha como um leãozinho masculino, com uma jubinha assim. Eu sabia que era minha filha, e a minha esposa sabia que era minha esposa. Ela estava com as roupas de natação, com os detalhes azul, né, e um símbolo no peito, que eu não sabia o que era. Eu ia lá, abraçava elas e tudo mais, e eu entendi que o meu filho, né, em Sirius, ele é um menino, e a minha esposa. E aqui, ela veio pra cá como menina, né? A minha filha é um menino, porém, em Sirius é um menino, porém ela veio pra cá como menina. É brincadeira nós dois, galera. Cara, não tenho o que falar. E nisso eu tinha consciência do meu corpo lá. E aí quando eu focava na minha filha, eu olhava pra baixo e via minha filha, ela brincando com a minha esposa, aí eu via a imagem dela se transfigurar em vários tipos de criança. Aí virou uma criança ruiva, virou uma criança loira, virou uma criança morena, virou uma criança indígena e por aí foi. Aí com a mensagem que me foi passada mais uma vez, todos nós somos um só, e todos nós viemos da fonte, entendeu? Porém, todos nós temos nossas individualidades, ou seja, minha filha, ela já veio aqui também várias vezes, em vários formatos diferentes, entendeu? E eu falei, nossa, mano, o que é isso, né, cara? Eu fiquei naquela imagem ali, até então eu não tinha controle pra onde eu ia, eu só era puxado, beleza? Ou como minha mente pensava.
E aí, galera, isso daí eu fui pra minha casa, né? Eu ia na minha casa, eu descia, virava uma água, descia na minha casa. Eu pensava, casa, eu tô vendo aqui na minha casa, e no meu corredor assim, galera, eu me transformava em um tigre branco. E nesse tigre branco, da boca dele saia fogo, e umas palavras se formavam assim no meio da parede, assim. E eu deixava ele, tipo, mandando dar uma hora pra ele tomar conta do quintal, do meu corredor lá, e eu entrava dentro da minha casa, e minha filha tava brincando assim, eu ia atrás dela assim, só como um espectrão, né, como um vento, eu ia atrás dela brincando e tudo mais e tal, não sei o que, e eu saía dali e ia olhando pro tigre, toma conta da minha casa. Eu entendi que aquele tigre é quem guarda a minha casa, beleza? E aí, galera, eu subi de novo, eu com uma águia. Falei, onde eu vou agora? Aí eu fui na casa dos meus sogros, beleza? Eu vi o meu sogro na porta de casa, ele tava meio triste, eu entendi que ele tava triste por causa das plantações dele, não é as coisas que ele tem lá, né? Coisa típica do pessoal que mora na roça, né, e tal. Que ele toma conta sozinho, ele e a esposa dele, já são aposentados e tudo, minha sogra. Ele tava triste, e aí eu pegava assim, eu colocava a mão no peito dele assim, eu vi os chakras do corpo dele, e eu entendi que ele já foi meu pai em outras vidas também, em outra vida ele já foi meu pai também, entendeu? E eu me emocionei, cara, eu chorando lá na cerimônia lá, eu chorava, entendeu? E aí eu meio que pegava como se fosse o coração dele, colocava em mim, pegava meu coração e colocava nele assim, ó, né? Entendeu? Um negócio muito louco. Aí já ficava mais sinergia de energia. Aí eu pegava assim, o que você quer? Você quer 10, 15, você quer 20 anos? Eu pegava assim, cada assim, como se fosse 20 anos, não 20 anos de idade, mas 20 anos de a força, a sagacidade, a robustez, né? A energia de uma pessoa de 20 anos. E colocava no meio do peito dele assim, ó. E a roupa dele já mudava, já se transformava, velho. Ele já ficava com a cartola branca assim, ó, com a faixa vermelha aqui, uma roupa branca, uma gravata. Entendeu? Semelhante a esses seres que tem lá na Umbanda, essas entidades aí, né? Já ficava, né, bem posturado assim. Aí eu entrava pra dentro da casa dos meus sogros, eu já virava uma panteria, rodando, dava pelos cômodos assim, achava minha sogra assim no quarto, assim, eu também tava triste, cabeça baixa. Cara, a imagem era certinha, eu via até um mosquiteiro, né? Porque nessas cidades do interior tem uns mosquiteiros, né? Por causa dos pernilongos. Eu via até um mosquiteiro amarrado assim, ó. Ela sentada numa cama, olhando pra outra assim. E eu ia, e ela levantava assim, ó. E eu fazia meio que a mesma coisa, e a roupa dela já mudava, ficava toda de branco assim, o cabelão solto, uma cor vermelha, toda de branco, e isso daí eu ia sair. E a consciência que eu tinha lá, galera, eu vou na casa de todo mundo, que quando eu conheci minha esposa, eu fui lá pela primeira vez nessa região da Bahia, e eu fui lá pra casa dessas pessoas, e eu ia, e, galera, vai ficar longo, mas vou fazer o quê? Durou a noite inteira a experiência. E eu fui pra casa de uma pessoa lá, eu sabia que ela tava doente, com algum problema, que ela tava deitada. E quando eu chegava, ela já se levantava assim, eu sabia qual era o problema dela, e ela cuspia, ela vomitava aquela doença que eu entendia que era um câncer, um tipo de tumor, ela vomitava aquela doença toda, assim que ela vomitava, ela já ficava bem. E a mesma coisa que eu fiz com o meu sogro, e com a minha sogra, dava também mais 20 anos de juventude, de robustez para aquela pessoa. A esposa daquela pessoa me enxergava, e ela falava, muito obrigado, tipo, balançando a cabeça assim, mentalmente, né. Eu saía dali, ia na casa de uma outra pessoa também, e eu via os pais dessas pessoas aí, que já são falecidos, e as imagens deles iam se virando poeira assim, e sumia, entendeu? Sumia num... E a casa dessa família aí, eu, como tigre, eu soprava tigre, pantera, eu soprava assim, ó, e já começava a pegar fogo. Não fogo de destruição, né? Fogo de outra coisa, de benção, entendeu? De proteção, não de destruição, entendeu? Nisso eu saía, eu passei na casa da última pessoa, que também me recepcionou super bem. Eu entrava ali na casa dessa pessoa e tinha a mesa, tava cheia de comida, cheia de alimento, cheia de tudo. Eu pegava a casa da minha mão assim, ó, fazia assim, ó, e caía um pozinho assim, um pozinho brilhante nessa refeição. Porque eu entendi ali que eu tava fazendo a multiplicação, abençoando aquela pessoa. É brincadeira, galera, é um negócio muito louco. E no fundo da casa dessa pessoa, como é muito comum na Bahia, tinha meio que uma hortinha assim, só que quando eu olhava, pessoal, tinha essa hortinha ali, ó. Não tinha término. E aí eu entendi que essa pessoa ia ser muito abençoada, entendeu? Aí eu saía dali, voltava, virava uma águia de novo e subia. Aí eu falava, vou na casa de quem agora? Da minha mãe. Aí eu ia na casa da minha mãe, entrava lá com uma pantera negra. E engraçado que eu via a pantera, aí pra pantera virava tigre, como se fosse tudo a mesma coisa também, entendeu? Eu corria assim, ó, corria. Achava minha mãe no quarto dela, e eu falava no ouvido dela assim, acorda. Só que quando eu falava acordar, não era pra ela acordar no sentido, tá dormindo, acordar no sentido pra religiosidade. Minha mãe era evangélica, né? Pra ela despertar, né? Da religião, acordar, né? Pra vida, acordar, né? Sair da Matrix. E ela levantava, e eu fazia a mesma coisa que foi feito com os meus sogros ali, vi os chakras do corpo dela ali, e eu entendi que ela já foi minha mãe outras vezes. Por quê, galera? Aí que vem já não basta as coisas que eu já falei pra vocês, vem a outra parte disso daí. Eu tinha consciência do meu corpo físico no ritual, eu tinha consciência dessa imagem, e dessa imagem foi puxada uma outra imagem, onde tinha uma aldeia de índio, tinha aquelas casinhas feitas que eles faziam lá com palha, com galho, não sei. Na frente dessa casa tinha um índio e uma índia, um índio velho e uma índia gorda, assim. E a imagem da minha mãe ficou na frente dessa imagem dessa índia e se juntou, assim, se fundiu. E eu entendi que ela já foi minha mãe em outra vida, beleza? E nisso foi puxado essa imagem de novo aí, eu saí da casa da minha mãe e virava uma águia. E nisso eu fui no encontro do meu pai. Tem um lugar aqui onde meu pai, tipicamente, ele fica, né, no estabelecimento. Eu fui nesse estabelecimento, meu pai tava se queixando pra mim, né, de dores, tava com dor na bacia, o dor na perna, porque meu pai, ele manca de uma perna. E eu olhava assim, eu tocava na perna dele, na bacia dele, e se curava, e a roupa dele já mudava.